Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre Renascimento, gente. O primeiro movimento artístico da história da arte. Mas antes de falar sobre exemplos e práticas e artistas, a gente tem que entender o contexto histórico da época. Vem aqui comigo. O termo Renascimento é aplicado a um período da história da arte, principalmente na região onde conhecemos por Itália. Pregava a racionalidade e a dignidade do ser humano. O homem está no centro. Gente, vamos lá. Analisando o contexto histórico, a gente tem que entender que toda a produção do ser humano, produção artística, tudo que ele cria artisticamente, é uma reação àquilo que ele vivia na época, àquilo que ele vive naquele momento. Nós somos frutos dos sentimentos, sensações, do que a gente presencia no momento em que a gente está vivendo. Então, naquela época, estava fervilhando de mudanças. Anteriormente, uns 100 anos antes, a gente tem um período chamado de Idade Média, que perdurou por mais de 1000 anos, onde a Europa, o epicentro do conhecimento e tecnologia no mundo na época, era majoritariamente católica, o cristianismo. Aquilo imperava como forma ideológica e de comportamento. Logicamente, os artistas tinham muitos contratos com as igrejas para criar esculturas, pinturas, arquitetura, literatura, entre outras tantas coisas. O fato é que a igreja fez algo em um concílio, se eu não me engano é o concílio de Clermont, né? Não sei se era o quinto ou sexto concílio, na qual eles estavam querendo reconquistar um pedaço de terra que era muito importante simbolicamente para a igreja, que é Jerusalém. Lá estava sob o domínio de muçulmanos, uma outra religião que tem um pouquinho também do cristianismo. Então foi feita uma invasão naquele território. E essa ação histórica de guerra muito violenta abriu as portas para o comércio com o Oriente, com outros países, outras culturas. E o choque destas culturas, o choque de tudo isso, fez com que os artistas intelectuais, comerciantes, enfim, começassem a voltar os seus pensamentos não somente para a religião, mas também para si mesmo. É por isso que a gente diz o homem é o foco, o antropocentrismo. Então o homem deixa de pensar um pouco na religião, em teocentrismo, e passa a pensar em si. Aqui no canto a gente tem um desenho de Leonardo da Vinci que mostra o estudo da anatomia do corpo de um homem, ok? Então as características: racionalidade, a busca pela razão, a ciência, a dignidade do homem, individualismo, humanismo, antropocentrismo, reutilização das artes greco-romanas, rigor científico e a nova classe, a burguesia, os grandes comerciantes. A gente tem aqui então os três principais artistas deste início: Filippo Brunelleschi, Masaccio e Donatello. Filippo Brunelleschi conseguiu transformar a pintura em algo tridimensional. Tá? Para vocês entenderem melhor, tem essa fotografia. Essa foto, ó, parece que tem linhas. E é através deste pensamento de linhas que eles conseguiram traduzir isso em forma de pintura. Por exemplo, Masaccio pegou a técnica de Filippo Brunelleschi e furou a parede com a primeira pintura a utilizar esta técnica chamada perspectiva. Você consegue perceber as linhas de construção que convergem para este único ponto. Você tem com Donatello, então, a leveza da escultura com o uso do contraposto, que é uma técnica na qual a escultura coloca o peso somente em uma perna do personagem ali representado, ok? E por fim, nós temos algo muito importante que fez movimentar tudo isso, que é o mecenato. O mecenato é uma prática feita por pessoas muito importantes, com muito dinheiro, que visa financiar, pagar bolsas para que artistas produzam arte. E isso foi muito fundamental no Renascimento. A técnica é chamada de mecenato e quem a pratica é chamado de mecenas, ok? Gente, nesse vídeo nós falamos um pouco sobre Renascimento. Espero que vocês tenham gostado muito. Até breve. Tchau!